Olá pessoal, eu sou o Nathan Pinheiro, esse é o podcast da Meet e aqui o nosso objetivo é impulsionar você a ser alguém ainda melhor naquilo que você faz. Se você é apaixonado por empreendedorismo, crescimento profissional, histórias inspiradoras, esse daqui é o lugar certo para você. A cada episódio nós traremos convidados que não apenas conquistaram o sucesso, mas que também podem compartilhar com você estratégias, desafios, sacadas que podem transformar a sua jornada. Quer se tornar uma referência na sua área? Então fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Eu já trouxe muita informação boa, eu já trouxe muitas pessoas aqui relevantes e com conteúdo interessante. Mas hoje eu vou trazer aqui para o nosso podcast da Meet, nosso Coffee Business, algo diferente de todos que eu já trouxe. Eu vou falar hoje, nós vamos mergulhar de cabeça, no assunto vendas, network e um evento que está sendo sensacional, não somente aqui em Chapecó, mas em toda a região, o Growth Experience. É isso mesmo? Eu estou aqui com Sidmar e com Ismael. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, aqui a Meet Store. Ismael, Sidmar, é um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigado, Nathan, pelo convite. A gente teve uma conexão aí recente, mas já bateu, né? Já bateu o santo, que nem os outros. A gente já entendeu que você é um cara aí que tá querendo prosperar, querendo fazer algo diferente, e nós também estamos nessa pegada, né, Cid? Já faz um tempo aí que a gente está trazendo novidades para Chapecó e eu sempre falo, né? Aprendi que vendas salvam vidas, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa arte acho que é a profissão mais antiga do mundo e que fez muita gente dar certo, fez muita gente prosperar, salvou muito negócio e que tem que estar treinando e aprendendo cada vez mais sobre vendas. É isso aí, Nathan, uma satisfação, uma honra aí estar junto com vocês. A gente sabe do quanto vocês estão buscando inovar. Enfim, a gente estava conhecendo o teu espaço aí, sabendo que é uma nova conexão, né? Um novo ecossistema que você está montando aí, olhando muito o público masculino, e a gente sabe que é bom ver, né, um empreendedor buscando novidades. E assim como o Ismael comentou, né, a gente está aí levando mais conhecimento também, levando mais capacitação, e tem tudo a ver aí com o movimento que o Nathan está fazendo também, a nossa conexão. Também é recente, né, a conexão, mas eu acho que estamos bem alinhados aí no caminho certo. Feliz aí pela oportunidade. Muito bom. Sidmar, Ismael, da mesma forma é recíproco, tá? É muito bom para nós ter vocês aqui hoje. Mas a gente quer saber um pouquinho mais aí sobre vocês. A gente quer conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho o que vocês fazem e como que vocês se tornaram especialista nisso. Se vocês puderem se apresentar, já contar um pouquinho da história de vocês. A gente já dá abertura nesse podcast de hoje, já apresentando os nossos convidados. Quem é você na fila do pão, né? Aquela Isso. Pergunta lá que a gente costuma fazer aí também nos nossos eventos. Eu sou o Sidmar Sagaz, aí já tô no mercado de vendas, marketing, comunicação há mais ou menos uns 14 anos, né? Então tenho uma formação lá de publicidade, depois estudei um pouquinho mais marketing, gestão de pessoas, né? E aí ao longo dessa jornada eu comecei a me conectar com vendas, né, desde muito cedo, e não comecei em vendas, comecei no pós-vendas. E no pós-vendas ainda de uma marca aí de caminhonetes importadas, aí não muito boa na época, enfim, e eu só resolvia problema. Marcas, né? Não vou citar as marcas aí, né, porque vai saber, né? Mas enfim, a gente acabou carregando piano lá no pós-venda, entendendo muito que de atendimento a clientes, né? Então acho que essa é a base, né, para um bom vendedor, um bom gestor tem que entender do básico. Então eu comecei pela escola do pós-vendas antes, e aí depois eu acabei me conectando mais com vendas e gestão comercial, gestão de marketing. E ao longo da jornada a gente também se conectou com educação, né? Então hoje, além de fazer a gestão comercial nos nossos negócios, na consultoria, implantar, né, processos de vendas aí, a gente tem educado o mercado, levando capacitação relacionadas a vendas, gestão, e também há muito networking. Então, eu penso que o bom vendedor, o bom gestor, bom dono de negócio tem que saber absorver isso, né? Recentemente, a gente participou de um evento também, onde teve uma pessoa que falou que dizer não a oportunidades ruins todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Até os nossos filhos aí de 2 anos conseguem fazer. Dizer não a oportunidade boa que é difícil, né? E o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui, né? Dizendo sim a oportunidades ótimas. Então, acho que isso que é o caminho, né? O começo aí
da jornada, né? Então, resumindo, basicamente, eu atuo já há algum tempo em vendas, marketing e gestão, sou casado, tenho uma filha aí também que tem me ajudado muito a me desenvolver mais como ser humano, como mentor também, né? Porque hoje em dia tu também não pode pensar só em você, tu tem que pensar em saber como colher mais resultado com pessoas boas, né? Como você vai deixar um legado, né? Então, acho que passa por tudo isso, né? E educação é a chave de tudo, né? Muito bom. Eu tenho 33 anos, então também somos aí conterrâneos, né? Nova Erechim. E o meu segmento, desde o início da minha carreira, foi móveis planejados. Então, eu iniciei nesse segmento lá no chão de fábrica. E até eu chegar no escritório, né? Acho que era o sonho de qualquer moleque que tava lá na produção, era chegar no escritório. E aí a gente chega num universo onde totalmente diferente, não sabendo se comunicar, não tendo essa persuasão, acho que não se sentindo merecedor. Então a gente precisa se livrar de várias travas, né? E aí só a educação faz a gente evoluir. A faculdade, para mim, em 2010, ali, acho que em 2010, 2011, a gente iniciou junto, eu e o Cid, e começou a me mostrar outros caminhos, né? Então eu sempre falo, cara, saia de casa, troque de cidade, movimente, mude de alguma forma. A vinda para a cidade de Chapecó, eu vim como, cara, vou para uma oportunidade, seria no meu segmento, né? Sempre foi no meu segmento de imóveis, e aí eu cheguei aqui para ser auxiliar de montador de imóveis. Né? Então eu queria a vida a qualquer custo, porque era um trajeto muito difícil fazer Chapecó até Nova Erechim de ônibus, cansativo, aquela coisa toda do início, ainda né? Chegou na operação. Operação total. Por quê? Eu queria, cara, ficar atrás das câmeras. Eu não queria ficar na frente da câmera. Eu não queria ficar na linha de frente dos negócios, eu queria ficar no operacional, porque eu não sabia me comunicar, eu tinha medo de gente, eu falo que eu dava a mão, apertava a mão, era mão mole, não olhava no olho, não me comunicava. Então hoje eu falo sobre comunicação porque eu tenho certeza que as pessoas conseguem mudar, as pessoas conseguem destravar a comunicação, destravar a venda. E chegando aqui eu me deparei com uma loja, a gente estava numa loja muito bem estruturada e quem fazia parte do time comercial, tinha a melhor roupa, usava o melhor carro, ele saía para jantar nos melhores restaurantes. Consequentemente, tinha a namorada mais bonita. Começou a ficar atrativo. E eu falei, cara, como que eu chego ali? Uma oportunidade ótima, no caso, né? Uma oportunidade boa, né? Teve um gerente que me abriu os olhos e falou, cara, tu tem perfil para comercial, para venda. Eu falei, mas como, cara? Não me vejo vendendo, tenho medo de falar com o cliente, de argumentar e tal. Ele falou, tu quer viver isso aqui, tu vai ter que vender. Se você quer conquistar isso aqui, você vai ter que vender, porque tem que ser comissionado, você tem que romper faturamento que tá na trava, tá na tua cabeça. E aí em 2012 eu iniciei, ali 2012, 2013, como comercial, vendas, projeto, atendendo esse segmento com um produto de venda complexa, e ali foi a minha escola, cara. Eu passei mais de 7 anos dentro desse modelo de negócio, foram mais de 10 anos aí, como comercial, vendendo um high ticket, né? Vendas acima de 100 mil reais, então tu já tem que estar muito qualificado. E um pouco foi a escola, né? Pessoas muito próximas, gerentes, colegas que me ajudaram, mas muito foi a educação. Muito foi assim, buscar fora, buscar em podcast, buscar em leitura, me conectar com bons vendedores, assistir muito vídeo já, de muito cara bom aí, e eu tenho certeza que isso molda. Quando você fala em educação, e você falou uma palavra agora que ficou em destaque pra mim, né? Eu sou professor também, hoje, aqui em Chapecó, na parte de tecnologia. E quando você falou sobre muito, né? Tu destacou muito, né? Poxa, eu estudei muito, eu li muito. E como professor eu posso falar isso com competência, porque hoje não é somente a educação, né, que transforma, mas é você saber também educar.
né? Muitas vezes você vai, compra um curso, você compra um conhecimento, compra um livro, mas se não tiver um auxílio em cima disso e essa pessoa for especialista em educar, isso também pode se tornar um grande problema, né? A educação, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Eu vejo muito isso, né? Porque tem pessoas que você ensina de uma forma e elas absorvem esse conhecimento de uma forma especial, mas tem pessoas que você ensina, né? E mesmo você fazendo o mesmo material, o mesmo conteúdo, aquela pessoa já absorve de uma forma totalmente diferente. Então, que bacana. Eu concordo plenamente. Eu acho que a educação, ela vem para transformar e ainda melhor quando ela sabe ser transmitida da forma correta, né? Então, que bacana, legal. E hoje vocês, nessa parte de educação, vocês não somente dão consultoria, mas vocês também têm um conteúdo, têm um material, têm algo, um método que vocês também apresentam para o cliente que ajuda ele a chegar nos resultados que eles precisam, é isso? Hoje nós temos algumas iniciativas de educação, né? Que todas elas têm um método. Então, a gente costuma falar que você tem que ter uma jornada. Então, você tem que sair do plano A e chegar no plano B, né? Então, essa jornada, esse caminho, né? Você passa com o método, né? Então, o método que vai fazer você chegar em algum lugar. Não adianta você estudar sem método, né? Você vai começar a consumir coisas e a gente até costuma falar, existe uma obesidade aí de informação que muitas vezes essa informação não é conhecimento. Então você tem que saber o que é conhecimento. Conhecimento nada mais é do que a informação com método. Enquanto você tem um método, você consegue chegar a algum lugar, tu vai ter algum resultado, né? Então é isso que as pessoas estão buscando. E quando a gente está falando do nosso segmento, que é educação executiva, a gente está formando, capacitando pessoas que estão ali em cargos de gestão ou de vendas ou são donos de negócios, você tem que saber como que o ambiente vai proporcionar a melhor educação, né? Então eu estudo educação executiva desde 2015, então são 10 anos já. 10 anos. E 10 anos passa rápido, né? Muito então, bom. como que você ensina com um método conectado com o ambiente, né? Social, por exemplo. Quando a gente fala de social, é o ambiente que você está, o teu networking. Quando você fala de metodologia de ensino, de pedagogia mesmo, né? Qual que é o framework que você vai passar? O que eu, enquanto aluno, né, participante de uma imersão, de um evento e tal, tudo mais, ou de um acompanhamento contigo, eu consigo aplicar a partir de segunda lá no meu negócio, né? Você me dá um canvas, né, ou um resumo, ou as perguntas, os gatilhos, o caminho para que eu consiga implantar no meu negócio. Então, isso tudo é método, né? Então, não é só você entender do teu aspecto visual, o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está se relacionando. Isso é muito importante, mas você tem que entender que o ambiente que você está, as pessoas que você está se conectando, a tecnologia que você está consumindo, tudo isso é método, né? Então, a soma desses elementos vai fazer com que você mude de patamar, que você faça escolhas que sejam mais positivas, né? Muito bom. Eu sempre falo sobre uma boa colocação sobre método, que as pessoas elas consomem muito conhecimento, elas veem muito corte na internet, às vezes entram em empresas, assim como eu entrei, que você é obrigado a ficar numa imersão de 5 dias treinando, sabendo sobre a história da empresa, gatilhos de venda, mas não adianta nada de conhecimento acumulado sem você praticar, sem colocar em prática. Muito então, bom. É o onboarding, né, Ismael? É um onboarding sem método, nesse caso. Conhecimento sem aplicação e sem método, cara, ele fica assim, a mesma coisa que não saber. Não adianta você saber, você não colocar em prática. Eu costumo dizer assim, que o que não vale, a faculdade que a gente tem, eu falo pros alunos isso, né? Poxa, a faculdade que você tem, o curso que você faz não tem valor nenhum se você nunca colocar ele em prática. Nunca colocar em prática. Né? Ele é apenas um conhecimento guardado. Muito bom. E isso a mesmo. metodologia, reforçando o que o Cid falou, eu sempre falo para quem vai fazer um treinamento de vendas comigo, que o que eu vou falar, ele já ouviu em algum lugar e ele vai encontrar espalhado. Ele vai encontrar no YouTube, ele vai encontrar no podcast no Spotify, ele vai encontrar num trecho de um livro. Qual que é a diferença do método? Eu reuni tudo em um método, nichado, focado para o objetivo que ele quer. Né? Eu tenho uma capacitação hoje que é voltada para o segmento de quem é vendedor de alta performance de imóveis planejados. Então eu criei um método nichado de começo, meio e fim. Né? As pessoas sempre eles querem a bala de prata,
eles querem o aperto de parafuso, eles querem tipo assim, meu, o que tu faz pra vender mais? O que tu faz pra ter sucesso em vendas? O hackzinho mágico. É o hack mágico. E tu sabe que eu começo meu treinamento e eu vejo que o pessoal dá uma murchada assim, porque eu começo pelo ser. Eu começo desconstruindo, gerando consciência. Muito bom. Melhorando a pessoa, fazendo ele se conhecer mais, quem Perfeito. ele é na fila do pão, pra depois eu vir com técnica de venda. O cara é travado, o cara não aperta a mão, o cara não olha no olho, o cara não tem postura de vendedor, não tem autoridade na venda. Quer saber sobre técnica de venda? Verdade. Ele não vai conectar, cara. O cliente não vai. Muda a cultura, primeiro. Muda a cultura, entende quem você é, entende que você tem potencial. Por isso que eu comecei falando aqui que eu era um improvável, que eu não sabia me comunicar. Eu imaginei que eu nunca imaginei me vender. Nunca. E hoje eu vi, cara, que dá. E aí eu pensei, agora eu preciso falar em público, agora eu preciso subir num palco e palestrar. Dá pra fazer também. Vai estudar, vai entender método, né? Vai testar o que o outro pensou antes de você e que ele é melhor que você naquilo. E falando sobre vendas agora, né? A gente tá falando todo esse tempo aqui, conta aí pra nós, creio que cada um tem uma experiência, né? Ou quem sabe tiveram juntos isso, mas assim, sobre vendas. Qual que foi a venda que vocês fizeram que foi a maior, assim, que fez a cabeça pilhar, né? Porque todo mundo, quando a gente fala sobre venda, a gente pensa já em faturamento, né? E a gente começa a imaginar uma história. Poxa, peraí, quando foi que esse cara chegou aonde ele chegou, né? Quando foi que ele decidiu ser quem ele é? O que virou essa chave na cabeça deles? Ou o que explodiu? Peraí, poxa, fiz uma venda aqui, isso daqui agora eu posso fazer mais do que isso. Quando que foi isso? Como que aconteceu essa história aí? Cid, tu tem... Eu tenho algumas aí que me marcam ao longo da jornada, né? Como eu comentei antes, eu iniciei no pós-venda. Depois eu comecei em vendas. E em vendas eu comecei no mercado de telecom. Numa época bem ruim, assim, do telecom, porque... Abrindo mato. Bem complicado. Então teve uma época, inclusive, não me recordo o ano, acho que foi em 2012, que a Anatel bloqueou, inclusive, a venda. Eu tava no mercado de telecom vendendo, fazendo venda B2B ali já, né? Começando, por quantidade de comunicação. Por questão ali, eu acho que foi do pós-venda deles, enfim, ou venda ativa, alguma coisa assim, que acabou, e ali surgiu muitas questões que hoje envolvem a parte mais de dados e clientes, essas coisas. Então foi bloqueado, né? E a marca com que eu vendia, com que eu representava, ela estava bloqueada, então não podia vender por 2 meses ou mais, eu fiquei sem poder vender. Então foi bem complexo, bem difícil. Então eu estava iniciando essa jornada de vendas e aí veio esse boom, né? Mas teve uma venda lá naquela época, eu acabei saindo e mudando de marca, mas foi no mercado de telecom também, que eu vendi 210 linhas telefônicas na época, e assim, eu recebi a maior comissão, assim, coisa que eu não imaginava. Olha e eu só. tinha ali 19, 20 anos, e foi algo muito marcante, porque foi, tipo, a minha conquista maior, para uma conta-chave, uma conta que nenhum gestor ou vendedor tinha conseguido. E depois eu comecei a entender, mas o que eu fiz que eu consegui chegar nessa venda e que teve resultado? Eu comecei a buscar entender o porquê. E aí eu comecei a voltar naquela questão que eu comentei antes, do atendimento. Que às vezes quando a gente fala de venda, a gente tá falando hoje de growth, de inside sales, técnicas de vendas aí, e chat GPT e tal, muita coisa complexa. Mas às vezes o dia a dia, o olho no olho, o aperto de mão, o cliente perceber que você está disponível, né? E uma das coisas que eu costumo dizer, existe o vendedor chato, que é o vendedor que é insistente, ele ficou o tempo todo tentando te vender, mas ele tá te vendendo da forma errada. Então ele tá não gerou valor nenhum, ele só quer te empurrar o negócio. Tá te empurrando. O que ele faz normalmente, esse vendedor? Ele tá mandando a mesma mensagem de texto, falando que é uma condição única e papapá, aquela mesma... Parece que é uma coisa ensaiada. Exato, a mesma coisa assim, ensaiada ruim. Porque se fosse boa, você fechava o negócio com ele, verdade, né? verdade. Então assim, é uma coisa ruim. E tu acha que tá fechando o negócio que vai ser bom só pro vendedor. E na época eu comecei... eu não entendia nada de conceitos que a gente tá vendo hoje e tal, tudo mais. Não sei se já tinha vídeo do Thiago Concer na época lá, com cabelo lambido ainda no YouTube, mas na época lá que ele começou, eu já acompanhava ele, né?
Mas eu comecei a entender, ó, atendimento. E aí o que eu fazia na época? Que hoje eu entendo que isso se chama fluxo de cadência. Eu diversificava a minha forma de atuação, de atendimento. Então eu ligava para o meu cliente. Não tinha WhatsApp na época, mas eu às vezes mandava uma mensagem de texto, eu mandava um e-mail. Então todos os comunicados que eu recebia do marketing, que hoje todo mundo chama de e-mail marketing, na época não se chamava isso, chamava um comunicado, uma novidade, alguma coisa nesse sentido, eu enviava por e-mail, eu fazia uma visita para esse meu cliente. Então eu estava na região. E mesmo que eu soubesse que talvez eu não ia vender, não estava no momento, mas eu fazia uma visita. Então foi uma jornada de quase 6 meses para conseguir fazer essa venda. Então consegui entender mais um conceito que a gente fala muito hoje, que é a jornada de compra do cliente. Perfeito, então todos os pontos de contato, diversificando a minha forma de atuação, não focando só o que a gente costuma dizer hoje, né? Que é o vendedor reborn aí, que acha que é vendedor, mas não é, né? Esse é o vendedor reborn. É verdade. Então o que ele faz? Errado, eu viro vendedor. Exatamente, é isso aí. E aí o que ele faz? Ele, mas a gente costuma falar, você já falou, conseguiu falar com o cliente? Eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Pô, tá, mas você conseguiu falar com o cliente, né? Levanta, liga, visita ele, vai num evento. Então, diversificar a forma de atuar em vendas vai fazer com que você chegue na alta performance. Então, são questões básicas. Então, essa venda ficou muito marcada porque eu consegui chegar nesse resultado, um resultado muito bom de comissão, de venda, recebi uma premiação, mas além disso, eu fiz o básico. Fiz o básico bem feito, entendeu? E é o que hoje a gente ensina também, que é fazer o básico bem feito. Antes de você pensar em utilizar a inteligência artificial, a montar agentes de IA para vender, para fazer uma venda automática. Colocar um cara qualificando a venda para você, se tu não sabe fazer o básico... não tá no jogo. Não é momento de escala. E o que tá bombando nisso hoje no mercado, né? Essa questão de deixar pro automático, né? Eu tenho muitos clientes, por exemplo, na parte de tecnologia, né? Eles não querem saber mais das grandes empresas, porque as grandes empresas tratam eles com muitos processos. E processos que não... Tira aquela parte humana, né? E isso faz o quê? Tira o cafezinho. Tira o cafezinho, e deixa o cliente, muitas vezes, lá por último, né? E principalmente no que diz respeito a isso que você falou. A gente chama de esteira de vendas, né? Mas é quando... poxa, vendi, mas agora eu preciso dar suporte ao meu cliente. Eu preciso dar o pós para ele, né? Então, tudo isso. E é muito interessante isso que você falou mesmo. Deixar um pouco o automático de lado e ter um humanizado bem feito, né? Que é isso que eu acho que é o feijão, o dever de casa, né? Fazendo o dever de casa, eu acho que o resultado... Não abrir mão e eu acho que querer fazer esse presencial, sabe? As pessoas, Perfeito. Por exemplo, fogem de uma ligação, cara. Tocou o celular, olha pro celular, esperam a ligação terminar e respondem um WhatsApp. Tipo, eles preferem ir pro frio ao invés de ir pro quente. Que é o presencial, que é a ligação, que é o tom de voz, que você impõe. É a mesma coisa que você discutir com a patroa em casa escrevendo textão. O tom quem vai dar é quem tá lendo. Então, assim, eu sempre priorizo. Pega o telefone, liga, manda um áudio. Então, se tu não quer ligar, manda um áudio ou vai pro presencial, cara. Pra mim, assim, o que marcou na minha carreira... eu aprendi recentemente um termo, mas que vale sempre foi uma realidade, que todo mundo tem um chão e um teto. O chão o exemplo é assim, se tudo dá errado, tu já sabe para onde você vai. Você vai bater na porta de uma empresa e você vai ter um chão ali que é uns 5 mil reais de um valor de fixo mais uma comissão. Esse é o teu chão, entre 5 a 7 mil reais, porque tu é vendedor. Tu é um vendedor mediano, né? E o teu teto tipo, tu não rompe aquela bolha, né? Dos 20 mil, dos 15 mil, tu vende mais ou menos aquilo, parece que não fura isso, né? Não vai. É uma crença limitante. Não merecimento, alguma coisa do tipo. E eu tinha isso, trabalhando nas vendas, cara, eu chegava em 70 mil, 80, 100 mil e não passava. Não tinha um rompimento, então minha comissão era sempre mediana. Só que eu já estava num nível de atendimento de alta performance, eu já estava entregando muito para o meu cliente. E eu tive uma oportunidade de atender um cliente aqui de Chapecó, inclusive, um grande empresário, que ele estava com 2 grandes obras. Uma era a residência dele e outra a fábrica. E eu já vinha fazendo um bom trabalho, ele me elogiou muito durante o atendimento e tal. A gente fez
toda uma experiência diferente para esse cliente e a gente fechou. Foi na época uma venda de 1,5 milhão de ticket total, né? E essa empresa, uma grande empresa do segmento de imóveis, de luxo inclusive, ela faz uma corrida de vendas mensal com todos os vendedores das 60 unidades, inclusive fora do país. E aí é um ranking de vendedores. E eu fiquei em primeiro lugar no ranking da franquia Master. Tipo, eu recebi um e-mail, sabe? Troféu. Isso virou uma chave pra mim. Falei, cara, o teto quem colocou fui eu. Então não tem limite. Como é que eu vendia 70, 100, 150, 200 e agora eu vendi 1,5 milhão, cara? Hoje a minha meta mensal é 1,5 milhão. Tu entende? Então novamente é uma trava. Se eu quiser, eu posso romper. O que eu preciso fazer diferente? Muito então, bom. assim, a gente precisa fazer algo diferente, senão você vai ficar nos mesmos resultados. É clássico isso, né? Mas é a verdade. É isso aí. E agora, falando sobre isso, eu tenho bastante perguntas aqui, mas vocês já estão respondendo elas, né? Então eu tô indo pra frente, porque é bacana isso, tá desenvolvendo exatamente onde a gente... Tá tudo conforme a gente tinha planejado. Mas olha só, aqui a pergunta que não quer calar, né? Como lidar com objeções sem cair na defensiva? Exemplo, né? Como que você alinha as vendas com propósito sem parecer aquele negócio forçado, né? E como fazer com que isso vingue, né? Ou seja, você consiga chegar no resultado de fato sem ser aquela coisa forçada pro cliente, né? Eu conheço muitos clientes, por exemplo, que o contrato básico, eles comentam, né? O contrato tava assinado, tava tudo certo. A venda tava fechada. Tava fechada. E é engraçado que esse dia eu tive uma festa de aniversário, né? E aí eu cheguei lá e eu convidei 2 pessoas. E um era o cliente, né? E o outro era o vendedor. Eles estavam na mesma festa que eu tinha convidado eles, né? E naquilo me chamou no canto e disse assim, Nathan... cara. Não, ele me chamou, Nathan, cara, como é que você conhece esse cara? Eu falei assim, meu parente. Daí ele disse assim pra mim, esse cara passou lá na loja, tava com o contrato assinado, mas ele não vingou, não comprou. E é uma pergunta, né? Como fazer isso, né? Na opinião de vocês, na experiência que vocês têm, na expertise, como fazer isso acontecer? Eu digo que travesseiro é inimigo do vendedor, né? Colocou a cabeça no travesseiro, cara, veio lá uma tia, deu uma ideia, vem outro amigo. Então, assim, contrato é assinado. Como que tu faz com que isso seja feito de uma forma mais prática, rápida, que seja assim, faz parte do trabalho. Parece que chega nesse momento da documentação, do contrato, as pessoas têm vergonha de pedir para o cliente fazer o Pix, para fazer, assina aqui. Cara, e faz parte do processo da venda, né? Natural. Para mim, assim, contorno de objeções, eu trato de uma forma seguinte. Muitas vezes, o cliente ele tem uma dúvida. E o vendedor entende como uma objeção. Então, eu sempre deixei bem claro. Dúvida você responde rápido. Você responde a dúvida. Objeções você contorna. Então, muitas vezes o cliente tem uma dúvida, o cliente tem a dúvida, o vendedor entendeu como uma objeção e ele fica enchendo linguiça. Fica enchendo o saco do cliente, trazendo toda a informação de novo. O cara não precisa. Isso é percepção. Dúvida responde na hora. Objeção você contorna. Toda vez que o cliente traz uma objeção, ele vai ficar na posição dele estar acima de você, você vai ficar na defensiva. Então eu preciso fazer, eu sempre falo com o vendedor e eu faço isso hoje, eu preciso me recompor, eu preciso entender que ele está agora na posição de comando, né? O cliente assumiu o comando da negociação e eu preciso justificar, contornar, explicar meu produto, trazer o meu diferencial para assumir o comando novamente, né? Então é uma via de mão dupla, dar a mão para o cliente. Eu nunca duvido do cliente. Se ele trouxe... Quantas vezes, né? A gente traz aí umas coisas meio furadas que tu já sabe que é mentira. Tu já sabe que o cliente tá blefando. Tu já sabe que ele tá assim, te testando. Cara, quem é vendedor já sabe. Argumento velho, batido. Mas eu nunca bato de frente com o cliente. Eu falo, não, eu entendo, cara. Realmente, assim, é um investimento alto. Talvez no meu segmento, o segundo maior investimento do imóvel. Eu compreendo. Porém, isso. Então, eu entro junto com o cliente, eu dou a mão para ele e falei, cara, realmente eu entendo você. Mas, e se a gente fizer assim? Então, o contorno da objeção é pegar na mão do cara e sentar e ver aí, vamos, conta mais. É aquele passeio no parque, né? Como se você estivesse falando com o teu amigo.
né? Como se você estivesse num podcast. Você não tem que estar questionando. E não é pessoal. Não é pessoal. Quando o vendedor acha que é pessoal, cara, daí ele fica ali, ó, sabe, nervoso, daí a ansiedade bate e isso aí passa pro cliente. Eu sempre falo que a ansiedade e o desespero e o medo, ele transpira pelos poros. Tu não precisa nem falar. O cliente já percebeu. E aí ele vai ficar inseguro e não vai comprar. E é aquela questão, aquela velha máxima, né? Que assim, se o cliente colocou uma objeção, ele tá disposto a negociar contigo. Então é um ponto positivo. Boa, isso aí. Você tem que começar a entender, pô, ele quer discutir comigo condição de pagamento. Se tem objeção, Legal. tem interesse de comprar. Isso aí. Se ele tá discutindo se eu consigo parcelar em mais vezes, ou se eu faço no cartão, no boleto, no Pix, quer dizer o quê? Eu já avancei uma casinha. E assim, tem algumas questões que a gente acaba fazendo antes de chegar na objeção. Tentar evitar a objeção, né? Porque aí você consegue fechar mais rápido o negócio, aí você tem meta, você tem resultado, você tem ciclo de vendas mais rápido, e isso vai contar muito no teu resultado comercial, seja ele mensal, anual. Então, quanto antes você fechar, melhor. Mas vamos pensar o seguinte, por que o cliente está colocando objeção? Ele está disposto a negociar comigo ou realmente ele não entendeu? E aí pode ser uma dúvida. Ou ele não viu o valor. Então, eu errei na comunicação. Então, se eu errei na comunicação, tem que entender por que eu errei na comunicação. Eu estou negociando com o cliente que tem o perfil de cliente ideal desta solução que eu estou vendendo, ele está alinhado ao posicionamento do meu negócio ou não? Aí pode ser que seja um lead desqualificado, um cliente que não tem potencial ou que não está adequado. Ou talvez, pior ainda, a tua solução não atende a dor, a necessidade, o sonho ou o desejo dele. Então você está vendendo algo que não faz sentido nenhum na vida da pessoa. Então você está totalmente errado, só está perdendo tempo. Então, se você tem que entender esses conceitos antes. E aí sim, se o cliente colocar alguma objeção, você tem que entender. É uma dúvida ou uma objeção? Beleza. Só não pega um cheque. Ah, não, isso aqui, deixa eu ver, é uma dúvida. Pá, daí eu vou voltar aqui. Uma investigação, né? Não é uma investigação. Até quando você está qualificando o cliente, né? A gente costuma dizer assim, ó. Faz os questionamentos, a qualificação, que você tem que responder algumas perguntas, e normalmente são perguntas abertas, porque aí o cliente fala mais da vida dele, você começa a entender mais o contexto, né? E você não tem só aquela resposta sim e não. Só que cuida para que você... o cliente não pode perceber que você está fazendo uma investigação. Vai dizer, pô, você quer fazer um financiamento no meu nome? Você quer... quer fazer o quê, né? No fundo demais. Muito fundo demais. Então, a investigação você tem que saber como conduzir. E aí, se chegar nessa etapa... Hoje nós temos, inclusive, se algum ouvinte aqui do podcast quiser saber mais, a gente pode disponibilizar uma planilha de contorno de objeções ou algo assim que você vai fazer um mapeamento, né? Ótimo. Então, você entendeu do perfil do cliente ideal, você entendeu da necessidade dele, a solução que você está vendendo, depois você simula a venda. Então, você vai identificar, pode ser com o teu amigo, com o teu colega ou com até algum cliente. E se ele colocar alguma objeção, você pensa, tá... Qual o discurso que eu posso utilizar nessa situação? E aí você acaba montando um playbook, né, de vendas, né, com a parte de objeções ali. E ao longo da jornada, se surgir alguma objeção nova, você já sabe como contornar, porque você validou que deu certo. Então o playbook é o resumo do que você tem de resultado positivo. E se você tiver um colega, se você tiver um colaborador que ainda não sabe, não passou por essa objeção, ele vai lá, vai olhar o teu playbook e vai dizer, pô, realmente, aconteceu tal coisa comigo hoje. Então, eu vou utilizar essa sacada que você teve aqui. Raramente a objeção, ela é uma objeção muito fora do segmento. Então, a maioria das objeções, elas se repetem. Então, por que não jogar num playbook? Registra isso. Registra. E cita ali como contorna a objeção. Descreve o que você acha. Eu faço assim quando eu recebo assim. Cara, as respostas, que nem diz o mestre dos magos, né? Ela está dentro de você. Sumiu. Porque você já faz isso, você já fez isso alguma vez. Só que a gente não playbook, a gente não estuda, a gente não se prepara. Eu falo muito sobre preparação, cara. Hoje nós temos um privilégio, que é a maioria das nossas reuniões, elas são agendadas. Como é que eu não estudo o cliente? Como é que eu não dou um Google, vai pra rede social, entende qual que é a empresa do cara, entende? Então, assim, ó, o outro erro, o vendedor chega negociando. Nunca chega negociando. Você que tá olhando na câmera, nunca chega negociando. Esse é o grande erro do vendedor, gere conexão antes. Boa. Traga pontos em comum. Cara, nós temos tantos pontos em comum, por exemplo, aí o Cid aqui, relógio, você tá de relógio.
Cara, a gente... Cor da camiseta. Alguma coisa... Da camisa. Alguma É coisa verdade. gera uma conexão. Vamos falar sobre relógio? Ah, que legal, cara. Que relógio que é esse? Eu gostei do teu relógio. Legal. Cara, as pessoas gostam de contar a sua história, gostam de falar sobre as suas coisas, gostam de falar sobre o seu carro, sobre o seu time, sobre o final de semana. Cara, tu veio vender um produto, mas é sobre pessoas. Então a gente precisa entender mais sobre pessoas. É isso aí. O saber dominar o nosso produto, dominar quais são as características do produto, as vantagens, os benefícios, é o mínimo que a gente pode saber. Ninguém sai de casa assim, ó, com tesão de ir comprar, cara, qualquer produto aí. Uma roupa, por exemplo. A gente pode ser convencido. Ô, cara, que legal, assim, ó, eu gostei da tua calça aqui, ó, sabe esse produto aqui? Você já conhece esse produto? E aí você vai mostrando, você vai girando um desejo, eu acho que vai combinar em você. Eu acho que se tu fizer assim, a dobra da camisa, você vai pensando numa consultoria e vai entregando mais coisas do que o cliente veio pedir. É isso aí. Então o problema é que o pessoal já quer chegar na voadeira. É porque eu acho que resume tudo na experiência, né? Quando o vendedor ele entende que cada cliente vai ter uma experiência, né? Com o ambiente que ele vai colocar para o cliente, a forma que ele falar com o cliente, tudo isso vai gerar uma experiência, ela pode ser positiva ou negativa. Acho que muda a mentalidade de tudo, né? Tu já começa a ver as coisas de uma forma diferente. Eu penso assim, eu também sou barbeiro, tá? E aí eu nunca me esqueço que no começo, os barbeiros que eu treinava... Ou é visagista? Também. Olha aí. Vamos conversar Vamos depois. conversar. E no começo a gente tinha, a equipe sempre perguntava, né? Quando eu tava treinando eles sempre falavam assim, meu Deus, mas como é que eu faço? Olha só a pergunta. Porque quando o cliente puxa assunto comigo, eu me perco no assunto e eu demoro pra entregar o corte em 40 minutos. Porque nós temos um padrão, né? Então 40 minutos é o atendimento básico. E aí eu falei, simples, faça as perguntas corretas. Porque se você fizer as perguntas corretas, o cliente vai falar mais do que você que tá atendendo. E quando eles entenderam isso, né? A gente criou isso e tal. Assim foi muito melhor. Porque eles entenderam que eles não precisavam acelerar a técnica. E nem eles puxar o assunto. Não fale primeiro. Exatamente. Tu entendeu? Bacana. Muito importante essa questão de contornar a objeção. Acho que é um aprendizado aí pra você que tá assistindo. Grava, baixa esse vídeo depois, porque é interessantíssimo, tá? Agora falando sobre Growth Experience, é isso? Sim. Quando surgiu? Qual foi o propósito? Porque eu acredito que tudo isso que vocês estão falando aqui, se as pessoas também quiserem saber mais, né? Elas também vão encontrar muito mais ainda sobre isso. Através disso, né? Através desse evento. E esse evento, eu não conhecia, tá? Mas quando eu conheci, eu vi a grandiosidade dele. Fui pesquisar cada uma das pessoas que vocês colocaram lá como nome. Né? Achei interessantíssimo. E vi que, poxa, que bacana isso. E como faz, né? Como faz pra chegar nessa ideia. Poxa, eu quero proporcionar isso para as pessoas também. Como surgiu? O que vocês podem dizer aí pra nós? O Cid vai poder falar da história do Growth, mas eu vou fazer um pitch aqui, Cid. Vai lá. Cansado de ver o seu mentor só por vídeo. O cara que você admira em vendas, em gestão, em marketing, só por podcast. Muito o bom. Sidmar resolveu trazer como que eu faço para trazer esses caras pessoalmente. Boa. Como que eu gero essa ambiência, né? Essa frequência e esse ambiente com pessoas que estão em alta no nosso mercado. Como é que a gente acessa isso? Antes do Growth Experience para Chapecó, a gente precisava ir para São Paulo, a gente precisava ir para Florianópolis para ir numa imersão, numa grande imersão, ou pagar um curso como o G4 Educação aí, que muitas empresas não têm nem condições, muitas pessoas físicas não têm nem condições de acessar esse tipo de conteúdo. E eu acho que esse foi o grande ponto, assim, que o Cid foi ousado em dizer, cara, Chapecó merece uma educação executiva, um evento imersivo que traga grandes nomes. Né? Não só a cada uma vez por ano aí que uma associação como a SIC resolve trazer um grande nome. Vamos fazer uma vez por ano aqui, ó. Era 2 vezes, né, Cid? Sim. Que era meio loucura, inclusive, né? Fazer 2 vezes por ano. Então conta a história. Eu só quis contextualizar porque eu acho que esse é um ponto bem importante. Hoje a gente tem acesso a grandes nomes aqui em Chapecó. E acessível ainda. Legal, então assim, começou como eu falei, já são 10 anos que eu estou estudando educação executiva e eu comecei a perceber ao longo da jornada, né, que eu estava estudando. Depois eu fiz pesquisa, fiz a parte mais acadêmica ali, dissertação e tal, tudo mais. Hoje eu sou mestre em gestão de pessoas também, né? Então entendo um pouco mais a parte de conhecimento, gestão do conhecimento, né? Como que eu conecto isso com as pessoas. Só que eu comecei a perceber, por exemplo, por que um gestor de alto nível ou por que um dono de negócio não quer mais
fazer uma FGV, por exemplo. Ele não quer mais ficar 2 anos fazendo um MBA ou depois fazendo um artigo científico e tal. Esse modelo não funciona. Né? Mas hoje em dia isso já há 10 anos, onde eu tive esse insight. E por que na faculdade nós não tivemos algum conhecimento talvez mais relacionado a negócios, né? Legal, até tivemos, mas assim, muito básico. Aí eu fui estudar e tal, tudo mais, e comecei a entender que são a soma de alguns elementos. Então, como eu falei antes, o ambiente que você está, ele influencia muito na tua jornada. Então, seja ele o social, que é o networking. O que tu tá buscando hoje? Tu tá buscando fazer negócios. Então, a pessoa que tá ali, o executivo ou o dono de negócio, ou o vendedor, a pessoa de marketing, de gestão de pessoas e tal, ela quer fazer negócios, ela quer se conectar com pessoas, né? Então, a gente fala de ambiente social de relações sociais. Depois a gente fala de ambiente físico. Você quer um ambiente legal, um ambiente climatizado, um ambiente tecnológico. Então, você tem um painel de LED, você tem um som muito legal, você tem uma mesa confortável, até porque é um evento de 2 dias, então você fica imerso naquele conhecimento. Além disso, você tem um ambiente tecnológico, te dá toda uma possibilidade de você se conectar com novas pessoas e ter um atendimento pós-evento também. E tem a questão da pedagogia, ou seja, do método. Você quer um conhecimento aplicado que você resolve a tua dor. Estuda então, sexta, aplica segunda. E aplica na segunda. Ou se você quiser aplicar no sábado ou no domingo, né? Você já consegue aplicar. Então você recebe muito framework, planilha, método mesmo, de você sair do ponto A e chegar no ponto B, ou quem sabe até no ponto C. Então, passa por todos esses elementos. Aí a gente começou a identificar que Chapecó não tinha isso, né? Quando eu saí de Chapecó, fiquei 5 anos em algumas capitais, residindo nas capitais, estudando, fazendo consultoria e tudo mais, eu comecei a entender que já existiam algumas escolas que estavam fazendo isso. Então, participei desses cursos, estudei essas escolas e tudo mais, e comecei a pegar o que tinha de melhor em cada uma delas. E aí resolvi, quando eu voltei, em 2019, eu retornei em Chapecó e eu pensei, putz, eu tenho que montar uma escola de educação executiva, né? E aí, na época, eu tava com um negócio quase saindo, plano de negócio, tudo bem organizado, aí veio a pandemia 2020, né? Poucos meses depois que eu tinha voltado. E aí, fechou tudo e tudo mais. Então, ficou engavetado. Aí, eu fiz mais uma formação em São Paulo, né? Em 2021, que aí eu comecei a entender, putz, esse é o modelo aqui, tá bem conectado com o que eu venho estudando, com que eu vejo que tem a dor, que tem a necessidade lá também, e não existe nenhum evento com essa metodologia. Então, comecei a conectar todos os pontos que eu tinha, conectar pessoas que eu entendia que detinham muito conhecimento, e hoje a gente costuma manter isso até hoje. Então, ninguém sobe no palco do Growth Experience se não teve resultado. Tá? Boa. São pessoas que aplicam no dia a dia, são pessoas que emitem nota fiscal, são pessoas que pagam boleto. Não é só palco, né? Então você tem que ter o showman, tem que ter. Perfeito. Né? Mas você tem que ser um showman com resultado. Então você tem que estar pagando imposto, né? Então é essa que é a ideia. Até porque as pessoas que estão lá, elas têm a mesma conexão, elas têm o mesmo objetivo. E aí a gente conectou tudo isso. E hoje a gente está já na 6ª edição, o evento hoje é o maior evento formato workshop, que é esse evento mão na massa, da região oeste. Então, não é só Chapecó, é a região toda que é impactada. Nas últimas edições, a gente teve pessoas de São Paulo vindo estudar com nós. Muito bom. De Goiânia vindo estudar com nós, né? Inclusive, nessa edição, tem pessoas de São Paulo vindo. Então, o que faz uma pessoa sair de São Paulo e vir estudar em Chapecó conosco? Entendeu? Se Muito São bom. Paulo tem tudo. Entendeu? Então, por que não a gente dá cada vez mais valor a essas iniciativas locais? Então, hoje nós temos... o Growth, ele acabou evoluindo ao longo dos anos. Hoje ele é basicamente essa escola que eu estava pensando lá em 2019, 2020. O Ismael, desde o início, vem me apoiando. Mais pessoas que estão ao meu lado, né? Minha esposa, a minha sócia também, mais pessoas que eu conheci ao longo da jornada e que estão investindo junto comigo nessa ideia, que a gente pensou, uma ideia de maluco, né? Pensar em fazer evento no meio da pandemia, fazer evento presencial, só que daí a gente começou a pensar, coisas que talvez a gente acabou deixando de lado, a gente pensou muito no online, né? E aí acabou chegando esse momento. Então, nessa edição do Growth, que exatamente hoje, o dia do evento, falta um mês para acontecer esse evento. Só. Exatamente que um bacana, mês, né? Que bacana. Então, assim, ainda tem tempo de participar, ainda tem algumas vagas disponíveis, e nós começamos a entender que a experiência
conta muito. É o que o nosso cliente e o participante quer. Então, é experiência, networking e conhecimento. Nessa ordem. Muito bom. Então, você vai se conectar com pessoas que você está buscando fazer negócios, mas que talvez você não consiga acessar no dia a dia. E lá no nosso evento você consegue acessar. Então, o nosso evento ele possibilita tudo isso. Além da metodologia, do conhecimento, do networking, você consegue se relacionar de uma forma mais leve, né, com a pessoa que você está buscando. E um dado muito importante do nosso evento é que ao longo da jornada, a gente já conseguiu mapear de oportunidades de negócios fechados dos participantes, ou seja, os alunos que participam ali no evento, mais de 4,2 milhões de negócios. Então, esse é o nosso NPS. Esse é o NPS que importa no nosso negócio. É quanto os participantes estão fazendo de negócio. Muito e bom. olha só, eu não estou contando o corretor de imóveis que talvez foi lá, se conectou contigo e te vendeu uma casa 1 ano depois. Porque eu não consigo acompanhar 100% das negociações, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião ali com o nosso amigo em comum, junto com o Ismael, que ele disse, olha, nós fechamos um negócio XYZ lá no evento. Eu falei, pô, você vai ter que me dar um depoimento, porque esse aí eu não sabia. Muito bom. Algumas coisas escapam, e mesmo Foge assim... da curva, né? Foge da curva. Então teve venda de imóveis planejados, vendas de energia solar, venda de consultoria, de tecnologia, de roupa, de tudo que você imaginar, porque as pessoas que estão lá são qualificadas e, além disso, o que elas sabem? Elas estão dispostas a fazer negócios. Então, quando tu vai no evento desse, você tem que estar disposto a vender. Então, você tem que entender quem que é as pessoas que estão lá, qualificar o público, organizar teu pitch e levar uma solução que vai resolver ou uma dor, um sonho, um desejo das pessoas que estão lá. Mas você tem que estar disposto a receber. É isso aí. Tem que estar aberto, porque às vezes é uma oportunidade de negócio, né? Ou você tem uma solução que eu tava buscando lá em São Paulo, mas você é daqui de Chapecó, ou você é de Pinhalzinho, você é de São Miguel, você é de Passo Fundo, né? Talvez você seja até de Goiânia, até de São Paulo e ver de lá e fazer um evento no mínimo comigo. você faz um amigo, né? Então, no mínimo você faz um amigo, né? Então, assim, Porque ou tu gera uma conexão de uma futura parceria, ou tu vende pro cara, ou vai se tornar cliente. Exato. Então, a gente tira muito proveito desse tipo de evento. E eu falo assim, cara, você vai dedicar um tempo do empresário, que é sexta-feira o dia todo, são 20 horas de conteúdo, sexta-feira e sábado o dia todo, que você vai deixar de estar com a tua filha, vai deixar de estar com as pessoas que você ama pra ir lá pra aprender, tira o total proveito, cara, espreme a Mergulha laranja de até cabeça. o final, isso aí. Isso aí. E tem que fazer valer a pena. Então, assim, Vale a pena. é um desafio, né? A gente tem a régua alta, então nós temos uma exigência muito alta conosco, com todas as pessoas que estão lá facilitando o evento. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Por que a gente chama de facilitador? A pessoa que está lá no palco. Palestrante, né? Porque o que é o facilitador? Eu entendo que você já tem conhecimento de vendas, marketing, gestão, IA, algum conhecimento básico, às vezes alguns com conhecimento mais avançado. Mas qual que é meu papel enquanto facilitador? Eu vou facilitar o teu conhecimento. Então, eu vou conectar uma nova metodologia. Eu vou fazer você chegar mais fácil no teu resultado. Pedras, né? Então, assim, eu só vou facilitar o teu conhecimento, mas você vai compartilhar o teu conhecimento com o Ismael, comigo. Então, talvez eu vou estar lá passando conhecimento, mas você vai me ensinar muito. Então, esse que é o conceito, é um facilitador de negócios, é um facilitador de conhecimento, facilitador de metodologia. Então, basicamente é isso. As pessoas que sobem no palco têm resultado. Hoje elas são pessoas muito reconhecidas, né? Então, posso citar algumas marcas aí de pessoas que estão conosco ao longo da jornada. Então, sei lá, um executivo que passou pela Samsung, pela Unilever, pessoa que passou pela... por exemplo, pela TIM, pela Fiat, Pode falar os nomes aí, pela se você Globo, puder, né? Claro. né? Por todo mundo, né? Então, nessa edição a gente vai ter Red Bull. Então, assim, Meta. Então, assim, se a pessoa passou por essa jornada, teve excelentes cases, quer dizer o seguinte, pô, tu não chega nesse lugar de uma forma significativa, né? Que bacana. Alguma coisa vai ensinar. Além disso, pessoas que fogem da curva. Então, por exemplo, assim, é o outlier que a gente fala, né? Aquela pessoa que é o ponto fora da curva. A pessoa um pouco esquisita e que deu muito certo. Então, olha só, que legal. Então, ela tem um método. Ela tem um ponto de conexão. Então, né? Na última edição teve o Diamant que participou, que assim, pô, tu acha ele até meio maluco, assim, mas olha só, como ele enxerga marketing. Como que ele enxerga comunicação. Canvas, né? A metodologia dele. Então, assim, existem pessoas que
estão ali para ensinar coisas que você não faz ideia ainda, que talvez tu pense que nem exista, ou que talvez você pensa, pô, é muito difícil acessar. Quando eu vi vocês comentando sobre alguns convidados, não sei se vocês podem falar, mas Podemos falar. eu vi, por exemplo, teve uma atriz, né? É isso? Aline Jones. Nossa, eu achei sensacional. Eu tenho um amigo meu que ele é ator, né? Ele tá lá em São Paulo, inclusive, agora numa escola de teatro lá, muito renomada que tem. E quando vocês publicaram lá, mostraram, eu tirei uma foto e enviei na hora pra ele. Disse assim, cara, estuda essa mulher. Porque a pessoa, ela tem essa mentalidade, essa visão. Poxa, não, peraí, eu vou pegar aquilo que eu tenho de conhecimento, né? Pra mim poder gerar um resultado em vendas, né? Ou, enfim, pra mim poder atrair o meu cliente de uma forma melhor, ou até mesmo entender o meu cliente, né? Poxa, eu achei fantástico isso, fantástico. E olha só, ela vai ensinar um conteúdo muito legal, que é como montar o seu personagem. Pô, que bacana. Então, assim, hoje você tem cliente, talvez você tenha até um chefe, né? Pra quem chefe é um negócio muito antigo, né? Mas você tem um CEO pra quem é índio, né? Tem mais um cacique ali, né? Mas assim, ó, às vezes você não vai só fazer uma venda. Você vai ter que negociar uma ideia. Olha aí. Então, assim, se você não é vendedor, ou você vai ter que, cara, você vai ter que convencer, assim, ó, Ismael, por que a gente tem que investir nesse celular? Pô, porque o celular é assim, assado, beleza, mas nós somos uma equipe de desenvolvimento, somos uma equipe de tecnologia, então a gente vai ter que ser convencido que essa escolha vale a pena. Então, como que a gente molda esse personagem? Uma pessoa daqui a pouco mais técnica, uma pessoa daqui a pouco mais persuasiva, aquela pessoa que gosta de dominar a situação, como que eu vou agir com ela? Né? Então, assim, é você montar o teu personagem. Então, o que o ator faz no dia a dia, que é montar o personagem dele ao longo de uma novela, de um filme, de uma minissérie, algo assim, é você pegar esse mesmo método e aplicar no teu dia a dia. E isso deu muito certo, né? Porque você pega lá, por exemplo, o João Adib, CIMED, ele criou um personagem. Ele tem aquele jeitão, ele é um cara, ele é caricato. O velho da van. Mas olha, eu ia falar isso agora, né? Isso não é por acaso, cara. Talvez aconteceu por acaso, mas hoje é estratégico. Muito bom. Todos têm um personagem, pessoas se conectam com pessoas. Então vai ter que ter uma cara, vai ter que ter alguém lá. A Meet Store vai ter que ter, tem que ter a tua cara. Eu acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que chegar nesse lugar ao ponto dele se descobrir, né? Ele se identificar e dizer, poxa, peraí, tem aquela frase que diz assim, né? O olho do dono engorda a boiada, né? Boi. Engorda o boi, enfim. Se você descobre isso, né, em você e faz você ser a cara do teu negócio, você talvez não precisa estar lá a todo momento, né? Mas hoje você pode fazer com que isso aconteça e replique, né, de uma forma gigantesca. Quando eu vi essa mulher, né, de uma forma ali... Foi bem estratégico. Foi muito bacana, assim, e até parabéns a vocês, porque eu acho que isso é um evento hoje que tá saindo fora da curva aqui de Chapecó. Tá expandindo para outros lugares, está. Mas, assim, para mim, hoje, para mim, Natan, né? A gente vê tantas outras coisas acontecendo, né? E falo para vocês hoje o Coffee Business aqui. Quando eu comecei a fazer o Coffee Business aqui, eu reunindo os empresários que fazem parte, que são meus clientes, apareceu muita gente sem resultado. Muita gente sem resultado. E aí os meus clientes, as pessoas que vinham no Coffee Business, eles diziam assim, Natan, continua fazendo, mas nessa pegada. Eu falei, mas que pegada? Porque pra mim era só um café. E aí eles falaram assim, não, nessa pegada ele não traz gente que não tem resultado. Que é senso comum, cara. Traz essa galera que você tá trazendo, essa galera que sabe o que tá falando. Porque senão pra nós, eles falavam exatamente aquilo. Poxa, eu sou empresário, eu trabalho de segunda a segunda. Eles falavam bem assim. Isso aí. O tempo que eu tenho, ele não é um tempo que eu posso jogar fora. Eu preciso saber onde eu vou colocar ele. Então, poxa, tu vai estar reunindo a galera aí numa segunda-feira à noite, das 7 horas da noite até as 9. Eu preciso ir para um lugar que de fato tenha conteúdo e eu não fique lá enchendo linguiça, ouvindo uma baboseira. Eu preciso realmente encontrar lá, eu preciso me conectar com o que eu tô fazendo lá. Precisa fazer sentido, porque da semana inteira, olha o que eles falavam. A semana inteira, depois da segunda, eu vou pegar aquilo que eu aprendi ali e eu vou colocar em prática. Na minha empresa. Que legal. Então, é muito bacana isso que vocês estão fazendo. Vê que o que a gente falou antes conecta com o que tu tá dizendo agora. As pessoas querem se sentir pertencentes e elas querem estar em mesas que talvez elas sejam a que menos sabem, mas de fato assim, gerar a conexão. Boa. Gerar a conexão. É como ler um livro, né? Você precisa assim, fazer com que, cara, tá na mesma frequência. Né? Isso aí. Então, isso faz muito sentido, né? É por isso que existem restaurantes seletos onde que
Só quem estiver bem sucedido vai acessar. Muito Existem carros, roupas, tudo. E as pessoas se sentem pertencentes daquilo. Exatamente. É um senso de comunidade, né? De pertencimento. Inclusive, a gente vem desenvolvendo cada vez mais isso no Growth Experience. Nessa edição, a gente vai ter mais uma edição, uma experiência muito positiva de networking pós-evento. Então, a gente faz um jantar especial para quem é VIP. Então, a gente tem hoje a modalidade Start, a modalidade VIP. O VIP é para quem realmente quer fazer negócio. O Start é para quem está pensando em fazer. Quer aprender. Quer entender mais o método, quer buscar o conhecimento e tal. Mas quem está no VIP, olha, tem que estar disposto realmente a fazer negócio. A mergulhar de cabeça. Né? Exatamente. Muito bom. Sidmar Ismael, para a gente aqui encerrar, mas também deixar uma mensagem aí para cada pessoa que está assistindo, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser bem interessante. Então, assim, o que vocês recomendam, tá? Se vocês pudessem deixar uma mensagem hoje para as pessoas que daqui a pouco não entendem ainda o que é o Growth, tá? E se vocês pudessem dizer para elas assim, ei, você que está buscando isso, você vai encontrar isso lá. Né? Se vocês pudessem deixar essa mensagem para alguém agora, como que vocês poderiam explanar o Growth para as pessoas que estão assistindo hoje e também já deixar aí um convite para elas participar. Eu também queria pedir a permissão para vocês antes disso, se vocês quiserem, podemos deixar aí na descrição do vídeo, né? O link aí para quem quiser se inscrever. Não sei se faz sentido para vocês. Legal, tá? Com certeza. Porque daqui a pouco eu tenho certeza que vai gerar interesse nas pessoas que assistirem e a gente consegue aí dar essa oportunidade para as pessoas de elas acessarem esse lugar. Se faz sentido, se vocês acham que é possível, tá bom? E vocês podem deixar essa mensagem aí para quem tá assistindo agora. Então falando sobre Growth, o que significa, né? Não é o Growth lá da academia, lá dos suplementos, tá? Isso é não somos ainda os donos da marca Growth Suplementos. Tá certo. Daqui a pouco vamos comprar ele. Daqui a pouco o Cariani vai me ligar e tudo mais. Muito bom. Mas assim, ó, mentalidade de crescimento. Cara, se tu perguntar pra todo mundo, cara, tu quer crescer? Tu quer se conectar com pessoas melhores? A pergunta que eu faço para você que está nos assistindo aí ou nos ouvindo, em que mesa que você está sentando? Com quem que você está se conectando? Qual foi a última vez que você treinou? Você pega um time de alta performance, ele treina muito mais do que ele joga. Você vive jogando errado, perdendo dinheiro, não se conectando com pessoas de alto nível. Eu acho que ali assim, é um choque de realidade, é um soco no estômago. É realmente você imergir, você tá num lugar onde que realmente a frequência ela emana resultado. As pessoas não aceitam pessoas que não... Eu sempre falo, né, que pessoas não gostam de pessoas, gostam de resultado. Muito bom. O que você vai trazer para mim? O que você vai agregar na minha vida? Faz sentido nesse amigo? O que você agrega? Entende? Então é resultado. Acima de tudo, assim, o que você está fazendo hoje para mudar a realidade que você tem. Eu sempre falo que vendas, elas encurtam caminhos, elas realizam sonho, elas salvam vidas, elas vão fazer você prosperar, vão fazer você mudar a vida da tua família, ajudar o teu pai, a tua mãe. Não sei qual que é o teu objetivo, não te conheço, mas eu sei que a venda, ela encurta esse caminho. É a forma mais prática de nós se aproximar do sucesso. Muito bom. E deixando aqui uma mensagem positiva, né? Porque todo mundo aqui é vendedor. E o vendedor tem que ser um portador de boas notícias, né? Chega de coisa ruim, né? A gente tem que ter boas notícias. Governo, economia, pandemia e tudo mais, né? Então assim, passamos por isso já há muito tempo. Então se você tá ouvindo nós e ainda está com dúvida do que fazer, busque conhecimento. De fato, o Growth Experience é uma excelente oportunidade. Não é só uma ótima ou uma boa opção, uma excelente oportunidade para você que está buscando se desenvolver, se capacitar, fazer networking, fazer negócios, quem sabe pivotar alguma ideia. Inclusive, comentando aqui, Natan, a gente teve um M&A o ano passado no evento. Então, além de todos aqueles negócios que eu falei que aconteceu, teve uma aquisição de uma startup. Muito bom. Teve uma fusão, uma aquisição. Então foi muito legal. Então olha só, chegamos no nível que o nosso evento ele está proporcionando isso. Então não é só negócio. Às vezes tu vai conhecer um sócio. Então é muito legal, né? Então muito tem que ter muito resultado. E se você está buscando, ainda tem alguma dúvida do que fazer, simplesmente faça. Não desista. Porque
o mundo de resultado, ele é feito por pessoas que tem medo, né? Tem medo, mas mesmo assim elas vão lá e fazem. Independente se vai dar certo, se vai dar errado. Se acontecer alguma coisa nessa jornada, você vai se desenvolver. Então pensa o seguinte, antes de você pegar uma ideia que talvez seja boa ou talvez pode ser ruim e engavetar, testa, valida, busca se desenvolver e se conectar com pessoas que realmente têm resultado. E com essas pessoas que têm resultado, você vai entender a jornada dela. Muitas vezes você faz a pergunta errada. Você pergunta, não estou falando você, tá? Não estou falando eu ou todo mundo. A gente está buscando o seguinte, o resultado que a pessoa está tendo hoje. Só que você não está perguntando a jornada que ela teve. Como que ela chegou ali? Porque eu tô no mesmo resultado que você estava há 5 anos. Me diz o que você fez quando você estava com uma dúvida XYZ. Isso você consegue resolver lá no Growth Experience. Então, é um evento com muito resultado, feito de pessoas que têm resultado para pessoas que estão buscando resultado. Não perca essa oportunidade que vai valer muito a pena. Muito bom. E na descrição aqui do vídeo, pessoal, para vocês que estão assistindo, vai ter o link aí se você quiser saber mais sobre o evento, né? Tem o Instagram também, né? Sim. Que mostra um pouquinho lá dos conteúdos, eu vi isso já. Podemos colocar aqui também. Sim, vamos colocar, vamos divulgar isso. E também já tem o link ali para inscrição, se você já quiser se inscrever. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Eu não fui, tá, no Growth. Vou ir agora, mas somente naquele café que a gente teve, naquele primeiro encontro que teve ali, eu já achei incrível. Então, vale a pena mesmo. Eu tenho certeza para quem quer ir para um novo nível, né? Legal. Essa é a oportunidade. Então, Sidmar, Ismael, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe vocês, tenham muito sucesso, muita prosperidade em tudo que fizerem. E o nosso Coffee Business está sempre aberto para receber vocês aqui. Certinho? Obrigado, Natan. Obrigado, Cid, aí pela parceria. Lembrando que é dia 4 e 5 de julho. Muito bom. É numa sexta e num sábado. 20 horas de conteúdo, então eu espero vocês lá. E as vagas são limitadas e, assim, ó, o VIP, ele tá esgotando. O Start ainda a gente tem mais vagas. A gente costuma falar realmente a verdade. Então, se você tá buscando, meu objetivo é fazer negócio e tal, tudo mais, investe no VIP, mas corre porque daqui a pouco talvez não vai ter mais vaga, né? Então, muito bom. São limitados. Natan, feliz pela oportunidade, tá? Obrigado e também parabéns aí por tudo que você tá fazendo, educando, né? Tendo muitas pessoas com resultado aqui no podcast contigo. Eu vi também o Coffee Business aí, teve alguns amigos nossos. Que bacana. Né? O Anderson, enfim, aí contigo, o Márcio. Então, assim, a gente Legal. começou a ver que realmente o teu movimento tá dando resultado. E é isso que a gente fica feliz, de ver mais pessoas indignadas que estão levando resultado, tá? Então, conte conosco e que também Deus ilumine a tua família aí, para que você consiga seguir com esse podcast e com todos os negócios. Muito bom, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, prazer receber vocês aqui. Obrigado a você que assistiu nosso podcast aqui. Não esquece, tá, de comentar, curtir, ativar o sininho das notificações aí e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas e ter esse conhecimento que incrível que nós tivemos hoje. Valeu, galera, e até o próximo episódio do Coffee Business. Valeu, obrigado. Valeu!